estiveram parados durante 2 horas. Máquinas estacionadas no acesso ao Porto da Horta, descargas paradas no insular. Foram estas as faces mais visíveis da greve dos trabalhadores dos portos do Triângulo e Ilhas Ocidentais. O sindicato garante que, a nível operacional, a adesão foi muito elevada. O que se pode dizer é que dos sectores operacionais do Porto da Horta, a adesão é 100%. O sector operacional do Porto Comercial e da Marina, que digamos que são os trabalhadores que mexem com o movimento do dia-a-dia do Porto, esses estão a 100% paralisados. Concentrados à entrada do Porto, trabalhadores e dirigentes sindicais deram assim início a uma greve de 2 horas até o próximo dia 2 de março. Nesta, que é também a jornada de luta europeia contra a exploração e a pobreza, os trabalhadores lutam contra o que consideram a discriminação ao nível de critérios e de regime de horários de trabalho em relação aos colegas das direções dos portos de Angra e Ponta Delgada. Não é admissível que continue a haver dentro da mesma empresa procedimentos diferentes nos portos da área da Direção-Geral de São Miguel e Santa Maria e da Direção-Geral de Angra e da Graciosa em relação a esta Direção-Geral que abrange 5 ilhas e que os trabalhadores estão nitidamente prejudicados. A administração da Portos dos Açores já disse que considera as razões da greve despropositadas e que não podem ser satisfeitas no atual quadro de crise. Por isso, o sindicato admite intensificar as formas de luta caso as suas reivindicações não sejam atendidas. Os sindicatos dos Açores associaram-se ao Dia Nacional da Ação e Luta contra a Austeridade, a Exploração e a Pobreza. Durante a entrega de comunicados à população em Ponta Delgada, Angra e Horta, ficou também um apelo à participação na greve geral de 22 de março. Contra a austeridade, a exploração e a pobreza, pelo emprego, salários, direitos e serviços públicos. Este foi o mote do Dia Nacional de Ação e Luta, que chegou a todos os distritos do país. Num comunicado distribuído à população, a CGTP, associada aos sindicatos de Angra, do Heroísmo e Horta, explicou porque está contra o pacote, a que chama de exploração e empobrecimento. O combate às medidas, ao projeto de alteração à legislação laboral que neste momento está na Assembleia da República e que visam essencialmente a desregulamentação do trabalho, a facilitação dos despedimentos, o aumento da precariedade e o embaratecimento do trabalho. O aumento dos dias de trabalho é uma das medidas que mais preocupa os sindicatos. O aumento dos dias de trabalho, quer através da redução de dias de férias, quer através da redução de feriados, aumenta realmente a prestação, as horas de trabalho prestadas ao final do ano, mas não tem o consequente aumento das prestações pecuniárias. É também a facilitação dos despedimentos. Os sindicatos entregaram uma moção ao Governo Regional dos Açores e ao representante da República. Durante o dia de luta e ação ficou um apelo à greve que vai abranger o sector público e o privado. Depois da última greve geral em novembro e da manifestação a 11 de fevereiro, a próxima está marcada para 22 de março. Um dos sindicatos que representa os trabalhadores portugueses na base das lajes quer garantir o estabelecimento de uma cota mínima de 750 postos de trabalho na base. Vítor Silva diz que a oportunidade de rever o acordo não deve ser desperdiçada. O dirigente sindical considera mesmo que o papel do Estado português foi desastroso. A hipótese de uma revisão do acordo da base das lajes e as notícias de pôr fim a 400 postos de trabalho puseram de alerta os sindicatos. Vítor Silva defende que no futuro acordo a principal contrapartida deve ser a salvaguarda de um número mínimo de funcionários. Ou seja, aquela contrapartida efetiva são os postos de trabalho. E, portanto, consideramos que é fundamental assegurar estes postos de trabalho para os que estão lá e para as gerações vindouras. Portanto, nós nesse momento temos um contingente que consideramos que se deveria manter e, portanto, seria esse o contingente que nós defendemos, que são à volta dos 750 trabalhadores portugueses. O Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação e Bebidas não poupa críticas às entidades portuguesas na renegociação do último acordo. A estrutura sindical condena o facto dos trabalhadores não terem sido ouvidos. Vítor Silva vai mais longe e diz que Portugal esteve mal no processo.
O Estado português, em comparação ao Estado americano, diria mesmo que é um desastre. Fica a quilómetros de distância. Portanto, enquanto os norte-americanos se preparam e muito bem para as reuniões, enquanto os norte-americanos têm o cuidado de auscultar todas as partes envolvidas no processo, o Estado português vai para lá simplesmente pela pessoa que vai, não consulta ninguém. E depois fazem exatamente ao contrário. É depois de terem feito as coisas é que vêm comunicar. E aí muitas vezes é tarde. Mais direitos laborais, como a formação profissional, são outros aspectos que o sindicato quer ver acautelados. Nas próximas semanas, o SACES conta transmitir isso mesmo aos grupos parlamentares e à Comissão Bilateral. O presidente da AMI está nos Açores e diz que a intervenção da instituição em Ponta Delgada